apresentador da TV Bandeirantes, o craque Neto, crava que o volante Zé Rafael e o atacante Rony vão jogar no Cruzeiro a partir de 2025. Só que, por outro lado, o Palmeiras também traz uma atualização importantíssima sobre essa informação. Vem comigo! Pessoal, quero que você chegue aqui e dê like nesse vídeo pra gente falar sobre essa informação bombástica das últimas horas que foi dada pelo meu grande amigo, querido, beijo pra ele, craque Neto, apresentador da TV Bandeirantes e também da Rádio Bandeirantes com o programa Donos da Bola. Nesta terça-feira à noite, antes de entrar no ar na rádio, o Neto gravou um selfie e, em claras palavras, disse o seguinte: o atacante Rony do Palmeiras e o volante Zé Rafael estão rumando para Belo Horizonte para serem reforços do Cruzeiro a partir de 2025. Informação essa que mexeu com os bastidores do Palmeiras, fez com que todo mundo corresse atrás de checagem, de apuração dos fatos. Fiz isso na tarde desta quarta-feira e inclusive falei também com o próprio Neto, do qual me deu toda a liberdade de gravar este vídeo, falar o que ele sabe, até porque, modéstia à parte, eu tenho essa liberdade de uma figura que sempre me ajudou muito na vida e também sou muito grato ao craque Neto na minha trajetória. Então, pessoal, fiquem aqui comigo no canal do Facincani, que eu vou falar tudo o que eu soube dessas duas partes, tanto do lado do Neto como do Palmeiras, e em que pé estaria essa história do Rony e do Zé Rafael para vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada. Aqui, ó, like no meu canal, like neste vídeo. Se não está inscrito no canal do Facincani, por gentileza, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque aí com isso, todo o conteúdo que eu postar, automaticamente o YouTube manda o aviso para vocês, vocês vêm para cá, comentem, interajam, é sempre fundamental a participação de todo mundo por aqui e acima de tudo, ó, me siga aqui no meu Instagram, no @Felipe_Facincani, porque por lá eu posto também vários outros conteúdos, várias outras informações e do Palmeiras para sempre te deixar muito bem informado, tá bom, pessoal? Mas é o seguinte, tá? Rony e Zé Rafael, jogadores extremamente importantes nesses últimos anos, nessa era vitoriosa com o técnico Abel Ferreira no comando do Verdão. Zé titular no meio-campo, Rony titular no ataque, inclusive Rony, que ainda detém o título de artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, e Zé Rafael, um dos líderes em desarmes e de participação defensiva e que foi um dos pilares para que o setor defensivo do Palmeiras se tornasse tão sólido, esse time conhecido como Baliza Zero do técnico Abel Ferreira, e que venceu 2 Libertadores, os 2 campeonatos brasileiros, ganhou Copa do Brasil, ganhou 3 campeonatos paulistas, e Supercopa, e Recopa, enfim, um período extremamente gigante do Palmeiras, e esses caras foram protagonistas. Mesmo hoje, muita gente contestando o Zé Rafael, muita gente contestando o Rony, não dá pra apagar o que esses caras fizeram dentro de campo, tá? Beleza. Dito isso, o Cruzeiro tem feito sim, e por mais que o Alexandre Matos negue publicamente, como foi a história do Gabigol, que ainda não cravou absolutamente nada, nenhum movimento que tenha sido feito por parte do Cruzeiro, mas todo mundo sabe que reuniões aconteceram e que este jogador tem pelo menos uma palavra dada para depois da resolução da história dele com o Flamengo poder ser cumprida e assinar um contrato com o Cruzeiro, e a gente sabe, eu pelo menos sei o modus operandi do Alexandre Matos, tanto o Zé Rafael como o Rony já estiveram na mira do Clube Mineiro ainda em 2024. Lembrando que o Zé Rafael foi comprado pelo Alexandre Matos quando ainda era atleta do Bahia e o Alexandre dirigia o futebol do Palmeiras. O Rony, não. O Rony já é o primeiro grande atleta da gestão do Anderson Barros
na presidência do Maurício Gagliotti, que fez inclusive os dois negócios. Quando tinha o Alexandre como diretor, contratou o Zé Rafael, e quando o presidente, e já com o Anderson Barros na diretoria executiva do Palmeiras, contratou o Rony. Tá? Então o Alexandre tem muito carinho e sempre enxergou o potencial no volante Zé Rafael. Por outro lado, o Rony já trabalhou, ainda quando jogava no Atlético Paranaense, com o técnico Fernando Diniz. O Fernando que trabalhou durante parte do semestre de 2019 no Furacão, acabou demitido, assumiu o Thiago Nunes e o Atlético, o que aconteceu? Ganhou Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, um monte de título importante dali em diante naquela gestão, com o Rony sendo, inclusive, um dos protagonistas. Então o Fernando também conhece o futebol do Rony e gosta, né, deste jogador e entende que poderia ser muito útil. Então, esses dois atletas estão no radar do Cruzeiro, que já tentou sondar a história com o empresário do Rony, o Hércules Júnior, ainda no meio desta temporada, quando não tinha completado os 7 jogos com o Palmeiras, e obviamente que o Palmeiras, à época, não quis nem abrir negociação, porque o Abel entendia que o Rony tinha muito por evoluir em 2024, ou acreditava numa recuperação do Rony, e o Zé Rafael, por outro lado, a história começou a se desenrolar desde o ano passado, quando uma proposta do futebol do Oriente Médio chegou, o Zé Rafael tinha comunicado ao Palmeiras que a proposta era muito boa e deixou a decisão nas mãos do clube, que não quis abrir qualquer tipo de negócio. Aliás, o Zé Rafael, que é gerido pela Rock Nation Brasil, que é uma grande empresa de inúmeros atletas importantes do futebol do mundo, né? O Endrick, por exemplo, é gerido por essa empresa. Quando surgiu essa história do Zé Rafael, eu também perguntei pro pessoal da Rock Nation sobre essa história e eles me disseram o seguinte: a época quando o Zé era titular absoluto do Palmeiras, a promessa do Anderson Barros, da presidente Leila Pereira ao técnico Abel Ferreira era: nenhum jogador considerado titular vai deixar o Palmeiras até o próximo Mundial de Clubes. Tá? Então até julho de 2025, nenhum desses jogadores considerados fundamentais para o time principal do Abel deixam o Palmeiras. Essa foi a promessa que eles, empresários do Zé, ouviram e por isso que seguraram qualquer tipo de proposta. O problema é que o jogo virou em 2024. O Zé, com muitos problemas físicos, acabou perdendo espaço e o Rony, da mesma forma, em má fase, não conseguindo mais se colocar ali como o centroavante de confiança do treinador. A própria torcida também pegou mais ainda no pé do próprio Rony e os dois atletas perderam esse status de intocáveis no elenco. Só que existe algo que, por enquanto, faz com que essa história ainda não tenha avançado nos bastidores, que é a informação que eu apurei, inclusive com o próprio Neto, quando eu liguei hoje à tarde. E é esta que eu vou contar pra vocês a partir de agora, aqui no vídeo, no canal do Facincani, mas antes sempre agradecendo o pessoal que me veste como os caras de Porco Retrô. Sabe a loja Mundo Retrô, que estava aqui comigo? Agora eles têm uma divisão somente para o Palmeiras, chamada Porco Retrô, que tá aqui, ó, neste banner, apontando a câmera do celular neste QR Code, ou então no Instagram dos caras. Tem também o WhatsApp deles aqui neste banner. Passe lá, converse com eles, conheça o catálogo do Palmeiras, que, por exemplo, essa camisa aqui, ó, usada pelo Ademir da Guia em 72, modelo exatamente como na época, você pode ter na sua coleção. As camisas dos anos 80, da Jeep, da Coca-Cola, Cassino Galeria Pagé, as camisas da época da Parmalat, enfim, a camisa até da primeira academia do Djalma Santos, camisas de goleiros, agasalhos, jaquetas, um monte, são mais de 60 produtos do Palmeiras no catálogo à sua disposição. Tem desconto, claro, se falar que veio aqui do canal do Facincani. Então passe em Porco Retrô e já conheça a coleção do Palmeiras para você tê-la no seu armário e fazer inveja aos seus melhores amigos. E também agradecer o pessoal de Chef Bob, alimentação natural para cães e gatos. Se você, assim como eu, tem um pet
e ele precisa sair da ração, passar para alimentação natural, fale com esses caras aqui, tá bom? Tem atendimento com nutricionistas, veterinários, 24 horas à sua disposição, entregam nas principais capitais do Brasil, tem desconto nesse cupom Felipe10 e o melhor de tudo, você vai dar saúde, qualidade de vida e longevidade para o seu melhor amigo. Cuide do seu pet como se ele fosse o teu filho, assim como eu cuido da minha queridíssima cachorrinha, tá bom, pessoal? Mas é isso, vamos lá. Lado do Palmeiras, nessa história, o Neto, com a informação dele e com uma pessoa muito próxima ali, àqueles que trabalham no Cruzeiro para tentar fazer o negócio. O Cruzeiro promete, e está indo sim, e sonda a situação desses jogadores, como foi o lado do Gabigol, pelo Flamengo, e também a história do Rony e do Zé Rafael. O Cruzeiro fez sim abordagens aos staffs desses atletas para entender a situação de sair do Palmeiras. Que, por outro lado, o Palmeiras quer grana, porque o contrato deles não termina em 2025 ou no meio do próximo ano, que pudesse agora, sei lá, o Cruzeiro assinar um pré-contrato. Não, o Cruzeiro tem que pagar alguma coisa, porque o contrato de ambos vai até dezembro de 2026. O Palmeiras pagou pelo Zé Rafael cerca aí de 3 milhões e 200 lá há alguns anos, quando tirou do Bahia, de euros. E o Palmeiras quer, no mínimo, ou empatar ou pegar um pouquinho mais que o Zé Rafael. Então o Cruzeiro já teria que, para tirar o Zé Rafael ainda com 2 anos de contrato da equipe do Palmeiras, pagar algo semelhante a esse valor. E o Zé Rafael, este sim tem 100% dos direitos econômicos pertencentes ao Palmeiras. Então o negócio é direto com o Palmeiras. Já o Rony, ele é fatiado. 35% para o empresário do Rony, o Hércules Júnior, 15% que ainda pertencem ao Atlético Paranaense e os outros 50% ao Palmeiras, que pagou à época 6 milhões de euros para tirar o Rony. Então o Palmeiras espera que a negociação se desenrole por pelo menos 12 milhões de euros no total, para que ele, Palmeiras, fique com esses 6 milhões de euros que investiu no Rony ou um pouquinho mais. Então é um negócio que, pelo que eu ouvi do Palmeiras, para tentar chegar e negociar, tentar sair do papel e etc e tal, o Cruzeiro tem que vir com uma bala de aproximadamente 15 milhões de euros para cima para tentar trocar os dois jogadores. Claro que a gente sabe que quando o atleta está insatisfeito, o Zé Rafael já não é mais um jogador que recusa esse tipo de proposta, como foi no ano passado da Arábia, em que ele ficou muito seduzido em sair. É um cara que talvez já topasse novos desafios. O Abel também já tem enxergado algumas possibilidades de mercado para começar a rodar esse tipo de elenco, mesmo o Zé sendo um cara muito querido pelo técnico Abel Ferreira. Mas o fato é que, quando o atleta quer, às vezes a negociação se torna mais flexível, como é o caso do Rony, que publicamente já deu algumas declarações que não está mais tão satisfeito com o Palmeiras e com a própria torcida. Então, a história vai girar em torno de grana. Não seria um acerto de os atletas saírem pela porta dos fundos para acertar com o Cruzeiro. Primeiro, que eles têm contrato. Segundo, que o Palmeiras, em todas as negociações nesse tipo de quesito, tem pedido dinheiro. Como foi, por exemplo, a história do Luan, em que o Toluca do México pagou a multa rescisória, mesmo sendo baixa e a pedido do Luan, para tirá-lo e ele ir embora para o futebol mexicano. Então, repito, a história é: o Cruzeiro sim faz sondagens por diversos jogadores e esses dois nomes estão no radar do Cruzeiro. Por outro lado, como disse o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Boazzi, após o sorteio dos grupos do Paulistão, o Palmeiras está muito tranquilo porque eles têm contrato. E esse recado é o seguinte: beleza, Palmeiras está tranquilo. Quer levar os jogadores, Cruzeiro? Vem pra cá, vamos conversar e com dinheiro. Com pelo menos valores que empatem ou até superem o que o Palmeiras pagou por esses jogadores há alguns anos e aí no mínimo quitar essa história. A verdade, por enquanto, é essa. O Neto deu a informação de que eles já estão indo embora. O Cruzeiro, repito, fez sim essa abordagem. Está muito tentado em levar ambos. Porém, o lado do Palmeiras, na minha apuração, e da qual inclusive até expliquei para o Neto, é que o Palmeiras, neste caso, vai querer grana para liberá-los, haja vista que eles têm contrato até dezembro de 2026.